Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, sextou, carnaval tá aí pros tricolores com alguma tranquilidade, né? Mais uma vitória em clássicos. Olha que números tem Luiz Ubeldia em clássicos. Na verdade, é o treinador com os melhores números em clássicos no Fluminense neste século. Incrível, né? Vou mostrar isso aí. Mas voltou ao normal, né? Voltou ao normal a freguesia entre Fluminense e Botafogo, histórica. Desde que o clássico nasceu, o Botafogo engatou aí uma sequência de muitas vitórias. A gente estava meio assustado, preocupado, mas agora tudo se normalizou. 3 vitórias seguidas do Fluminense e o Flu tá ali no bolo de cima, tá empatado com o primeiro colocado, que é o Palmeiras, assim como o São Paulo, assim como o Bahia. Fluminense 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas ó, teve uma tretazinha que ontem passou meio batida. Ontem à noite a gente demorou a saber. O Freitas saindo de campo, bateu boca, discutiu com o torcedor. Vamos mostrar essa cena. Tem um negocinho muito importante para mostrar para vocês sobre John Arias. Arias no Palmeiras. Será que ele vai ser titular? Mas será mesmo? Vou querer saber o que vocês acham, né? Depois do que eu mostrar aqui. E mais, gente, Fluminense atrás desse cara aí, eu não sei nem como qualificar, desse centroavante, desse atacante que não faz gol do futebol argentino. Graças a Deus, está rolando uma intervenção divina e os caras recusaram outra proposta do Fluminense. Pelo amor de Deus, é livramento, né? É Deus agindo na causa. Vem comigo. Tapete Grená, galera, bom carnaval para todo mundo, ótimo fim de semana, mas ó, tem muito assunto hoje aqui para vocês, sem enrolação, tá? Só coisa maneira pra gente trocar uma ideia aqui. Se inscreve no canal se você gosta do meu trabalho, se você puder, é de graça. Tô aí pertinho dos 80 mil, rumo aos 100 mil, com a ajuda de vocês, muito obrigado. Se inscreve, deixa o like que é de graça, é muito, muito fundamental para mim, assim como o hype, dá essa moral para mim aí embaixo, tá bom, galera? Custa nada, é tudo 0800. Olha aqui, galera, não sei se vocês viram, tá? Mas, primeiro a gente sabe que o Fluminense, próximo jogo no Campeonato Brasileiro, é só daqui 2 semanas, tá? Só joga contra o Palmeiras dia 25. Hoje é sexta-feira, daqui a 13 dias o Fluminense pega o Palmeiras. Hoje é dia 13, né? Dia 25, 12, 13 dias. De agora o Fluminense pega o Palmeiras daqui 2 semanas. Semana que vem, essa agora do Carnaval, não vai ter jogo no meio de semana para o Fluminense, porque é data de Libertadores e tal. O Botafogo vai jogar sua pré-Libertadores. Os caras estão numa situação, hein, cara? Vão lá para a altitude em Potosí. O Flamengo joga a sua primeira partida de Recopa Sul-Americana contra o Lanús, então não tem jogo de Campeonato Brasileiro. Então, na outra semana, o Fluminense vai pegar o Palmeiras, então, daqui 12, 13 dias, lá no Allianz Parque. E aí, gente, isso aí, quarto jogo do Fluminense no Brasileiro, quarta rodada dos dois times que estão juntos ali com 7 pontos nas cabeças do Campeonato Brasileiro, mas tem uma questão aí muito importante. John Arias já vai estar disponível para jogar. Então, tudo indicaria que seria a estreia do Arias com a camisa do Palmeiras, exatamente contra o Fluminense. A princípio, né, a gente pode imaginar que ele já vai poder jogar, porque ele vai se apresentar agora essa semana, já vai estar treinando no Palmeiras há mais de uma semana. A gente poderia imaginar Arias estreando, debutando, aparecendo em campo para jogar contra o Fluminense. Mas vai jogar de verdade? Será que vai ser titular? Será que vai ser tão fácil assim a vida do Arias no Palmeiras? Olha o que disse o técnico Abel Ferreira ontem, depois do Palmeiras ter vencido o Internacional fora de casa. Arias, presta atenção, meu filho, tá bom? E aí me diz se você vai ser titular ou não. E vocês me digam também. Olha o que disse o Abel. Se você fecha o olho e imagina um jogador para entrar no seu time hoje, esse jogador é o Arias? Hoje está difícil entrar no time, porque a equipa está bem e vocês sabem que eu não dou camisetas a ninguém. Né? Oh. Eu não jogo com o nome que está atrás, né? Eu jogo com o rendimento, com o treino e às vezes gosto de estar sentado quando estou com a minha família em casa a ver alguns comentários e alguns teus também, mas dos teus colegas e começo-me a rir porque quem treina os jogadores sou eu e isto eu gosto, eu sempre cresci assim na meritocracia.
Não deve jogar o nome, deve jogar quem treina melhor, quem está mais preparado, quem mostra rendimento no treino e durante o jogo, não é? Porque se fosse assim, alguns jogadores que eu vejo aqui reformados, pelo nome que têm, ainda jogavam. Deixa-me só dizer-te isto, se o futebol não fosse físico, eu e o Castanheira ainda jogávamos. Eu deixei de jogar futebol e o Castanheira deixou de jogar futebol porque fisicamente nós fomos perdendo competências. Portanto, o que eu te posso dizer é que, claro que estou muito contente por a nossa presidente, porque isto são contratações de presidente, não é contratações de treinador. Opa! Já falei que são contratação da presidente, não é do treinador. Estou contente, mas é contratação dela, não é do treinador. Olha só isso. Contratações de treinador, e mesmo as que são treinador às vezes não resultam, mesmo aquelas que às vezes toda a gente se lembra do Hazard, que custou um dinheirão ao Real Madrid e não conseguiu jogar lá, portanto faz parte. O futebol é feito de decisões, acertamos umas, outras não, mas o importante é que no final os acertos têm sido muito maiores e muito melhores, mas estamos à espera, se vier vai-nos ajudar, aliás vai-nos ajudar quando chegar, esperar e perceber como é que ele está, mas ao dia de hoje está difícil entrar nesta equipa porque nós temos demonstrado muita consistência, é isso que eu espero ver hoje. Uma equipa consistente, uma equipa a jogar um bom futebol como temos feito, uma equipa dinâmica, uma equipa agressiva, a jogar do primeiro ao último segundo pelos 3 pontos. É isso que nós vamos fazer, está bem? Tá bem. Para bom entendedor, meia palavra basta. Aliás, não precisou nem de meia palavra, ele deu as palavras inteiras aí. Sinceramente, não será titular o Arias no começo da jornada dele no Palmeiras. Dá para arriscar dizer isso aí, praticamente. E mais, ele veio com essa história de que uma contratação da presidente, não é do treinador, ou seja, não fui eu que pedi. Vamos ver se ele vai chegar aqui e vai corresponder. É tipo isso aí, ninguém vai jogar com o nome atrás da camisa, eu não dou camisa para qualquer um. Rapaz, ó, sei o que vocês acharam, bota aqui embaixo a opinião de vocês. Mas eu achei que deu a letra aí o Abel. Não foi ele que pediu, o Arias. Talvez tenha até falado com a Leila, não traz não, a gente não sabe, mas deixou uma coisa no ar aí, que a vida do Arias não vai ser fácil no Palmeiras. E a gente fica triste com uma notícia dessas, né? Olha, eu acho que o Arias vai se arrepender de ter ido para o Palmeiras muito antes do que a gente imagina. Vamos aguardar. Dito isso, vamos para coisas mais interessantes, porque, galera, Zubeldia, hein? Zubeldia enfileirando vitória, freguesia contra os adversários, contra os rivais do Fluminense Cariocas. A exceção é o Vasco. Olha aqui, galera. Olha só o retrospecto do Zubeldia, está aqui no Netflu. Com o Zubeldia, o Fluminense coleciona vitória em clássicos. Veja os números. Olha os números do Luiz Zubeldia desde que chegou ao Fluminense. Nesse ano de 2026, o Fluminense está 100% em clássicos. Venceu o Flamengo e depois o Botafogo 2 vezes. Com o Zubeldia, o Flu venceu 6 vezes os seus rivais com apenas 2 derrotas. No entanto, ambas foram para o Vasco de Fernando Diniz. Então, ele tem 8 clássicos disputados desde que chegou. Tá? Eu vou aqui na ordem desde que ele chegou. Ganhou do Botafogo 2-0 em 28 de setembro do ano passado. Perdeu do Vasco 2-0 em outubro. Ganhou do Flamengo em novembro 2-1. Perdeu do Vasco de novo aí na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil 2-1. E aí ganhou do Vasco. Ele ganhou o segundo jogo da Copa do Brasil. Só que aí foi para os pênaltis e o Vasco passou. Então ele perdeu 2 do Vasco e ganhou 1. Né? Com o Vasco ele está ainda em desvantagem. E aí, depois dessa vitória na semifinal da Copa do Brasil, ele ganhou de novo do Flamengo, 2-1. 2 vitórias por 2-1 sobre o Flamengo, tá? Ganhou do Botafogo no Carioca 1-0 e agora ganhou de novo do Botafogo 1-0 no Carioca. 6 vitórias em 8 jogos, com 2 derrotas, ambas para o Vasco, ambas com o Vasco sendo mandante no Maracanã, porque ontem ele chegou a 15 jogos como mandante no Maracanã. Gente, ele nem empatou. 15 vitórias em 15 jogos no Maracanã, tem que ser dito. Realmente é um número espantoso, né? Tudo bem que é quase sempre por 1-0, tem um sofrimento aqui e acolá, mas os números são incontestáveis. E aí, ó, com essa vitória de ontem, Luiz Zubeldia é o técnico com o melhor aproveitamento em clássicos pelo Fluminense no século, gente. No século. Tá aqui também no Netflu. O Zubel é o seguinte, melhorou os números em clássicos, né? E olha aqui a média do Zubeldia no século. Tem 75% de aproveitamento contra Botafogo, Flamengo e Vasco. Veja os números e a lista abaixo. Isso aqui é do século XXI. Zubeldia, 75% de aproveitamento em 8 jogos. Segundo lugar, Oswaldo de Oliveira, tá?
60% de aproveitamento em 11 jogos. Então, Zubeldia 75%, Osvaldo 60%, Odair Hellmann 48% em 13 jogos, Abel Braga 43% em 68 jogos, Renato Gaúcho 40% em 37 jogos e Fernando Diniz, para variar aqui na última colocação. Claro que tem mais treinadores, tá, gente? Mas esses são os destacados aqui. O Fernando Diniz, quem diria, está na lanterna, hein? 29% de aproveitamento em 35 jogos. São dados da Enciclopédia Tricolor, o @Flupédia, lá no Twitter. Então o Zubeldia está com tudo e não está prosa, números realmente impressionantes que colocam ele num lugar de destaque nesse século, comandando o Fluminense. Eu já dei a minha opinião sobre o Zubeldia, acho que ele faz um trabalho bom, consistente, em que o time evoluiu claramente, coletivamente. É um time que hoje você vê uma equipe em campo. Eu não gostei nada do primeiro tempo ontem, aliás, achei o primeiro tempo ruim para os dois lados, mas o Fluminense um pouco melhor. O Fluminense já se impondo, já sendo um time mais presente, né? Um time que tentou algo no primeiro tempo, errou quase tudo, mas tentou algo já no primeiro tempo contra um Botafogo que não conseguiu jogar. E isso aí não é que o Botafogo não conseguiu jogar apenas, é mérito do Fluminense também, que consegue fazer com que os seus adversários não consigam sair do seu campo, né? O Fluminense está encaixotando os adversários, subindo linhas de marcação, marcando pressão, enfim, é mérito do time do Zubeldia. Foi assim contra o Bahia também, que praticamente não conseguiu jogar, mesmo lá na Fonte Nova, teve as suas escapadas, mas o Fluminense encaixotou o Bahia no primeiro tempo. Foi assim contra o Flamengo e foi de novo contra o Botafogo. Então, é um time que, mesmo quando ofensivamente, com a bola, não consegue produzir muito, como aconteceu ontem no primeiro tempo, o Fluminense é um time que, sem a bola, está conseguindo fazer uma marcação que deixa o adversário, muitas vezes, em apuros ou sem saber por onde escapar, por onde construir as suas jogadas. Acho que o Zubeldia faz um trabalho coletivamente muito bom, taticamente admirável. Agora, o que eu questiono no Zubeldia ainda são algumas escolhas e, principalmente, a demora dele em mexer no time durante os jogos. O Zubeldia ontem, mais uma vez, só mexeu aos 31 do segundo tempo, quando o Fluminense teve um jogador expulso aos 14. Podia ter mexido ali, tem 5 substituições, gente. Podia ter dado uma mexida ali, uma arrumada, uma rearrumada, quando ficou com um a menos. Botafogo mexendo, os outros times mexem. Ah, mas o Fluminense ganhou. Ok. Mas ele poderia ter tido mais facilidade, poderia não ter sofrido ali no fim, poderia ter conseguido fazer aproveitar dos seus recursos se mexesse antes. Isso aí acontece todo jogo. Acho que nisso aí ele é muito conservador. Ele precisa mexer, precisa fazer substituições antes do tempo. Porque passa um recado até de que não confia no elenco dele. Cheio de jogador, alguns contratados recentemente, os caras no banco lá entram aos 30, 31 do segundo tempo. Isso é uma constante no trabalho dele. Quem mexeu no intervalo, foi uma exceção, foi o auxiliar dele, no Fla-Flu. Aí o Zubeldia não estava dirigindo, ele estava voltando ainda da licença médica, e aí o auxiliar dele mexeu no intervalo, botou o Santi Moreno e transformou o jogo, ganhou o Fla-Flu ali. Então o Zubeldia, para mim, a queixa principal é em relação a isso, mas é um treinador que, por enquanto, faz um trabalho, dá para classificar muito bom pelos resultados. Acho que o ponto ruim foi a exceção, ali foi a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, mas tirando isso, é um cara que promete para essa temporada, e parece que o grupo, né, gostou, o grupo se encaixou, o grupo está bem conectado com ele. Mas, gente, ontem, quando acabou o jogo, falar em conexão, quem não está muito conectado com o torcedor é o Freitas, né, gente? O Freitas ontem deu aquela pichotada, entregou a bola para o adversário, permitiu ser desarmado e gerou uma falta quase no fim do jogo ali, que terminou em bola na trave. O Danilo chutou a bola na trave e, cara, por muito pouco não entrou. Bateu por dentro da trave, o Fábio só acompanhou e depois caprichosamente saiu, mas foi gerada numa bola entregue pelo Freitas, ali já quase no fim do jogo. E o Freitas até estava fazendo um bom jogo, tá? Não tinha falhado, estava num bom jogo junto com o Gêmeos, mas tem que dar essa entregada, né? Ele tem que dar uma brincada, ele quer botar a coisa em risco sempre. Impressionante. Aí, saindo de campo ontem, depois do jogo, foi cobrado por torcedores e acabou discutindo com um deles ali na saidinha ali, né? Pertinho do túnel que leva ao vestiário. Vou mostrar aqui essa cena para vocês, olha só. Tá aqui. Vamos embora. Vou botar com áudio aqui, tá, gente? São imagens da Cazé TV. Tá ali, ó. Pedindo aplauso. Ele tá pedindo aplauso, né? O que ele parece, ele tá contra-argumentando, né?
Mas tá botando, levantando o dedo e tal, ele tá discutindo e no fim pede aplauso. Você aí, aplaude, né? A gente quer aplauso e tal. Parece ser isso aí. Não sei se foi nada muito ríspido, mas o fato é que ele parou ali e discutiu. Olha, não é uma boa não para jogador fazer isso. Tudo bem que era noite de vitória, aí né, o torcedor aceita de uma forma um pouco melhor do cara parar ali e discutir, tendo ganho o jogo. Mas vou dizer um negócio para vocês, o Freitas não está em condição, não está com moral, não tem histórico ou crédito para chegar ali e querer bater boca com o torcedor. Sempre é melhor para o jogador botar a viola no saco e sair. Principalmente no estádio, onde o torcedor pagou o ingresso, onde está no seu legítimo direito de criticar, de vaiar, de xingar. Se não tiver agressão física, está no direito de tudo, sinceramente. Ali é o lugar onde o torcedor tem legitimidade absoluta para se manifestar. Sabe, é soberano o torcedor no estádio. Você já ouviu isso? Pois é, mas é a mais pura verdade. Então, o Freitas podia ter tranquilamente saído, ido para o vestiário, a galera vai saber julgar, mas ele não está correspondendo. Né? Eu acho, de novo, acho que ele até vinha bem na partida, mas é um erro muito crucial, que por pouquíssimo não custou o empate, não custou a perda de 2 pontos ontem à noite. Se tivesse acontecido o gol ali, ele estaria sendo crucificado. E aí eu queria ver ele parar ali para discutir com o torcedor, porque o gol não aconteceu. Aí ele se sentiu empoderado para parar ali e discutir, levantar o dedo. Enfim, não tá legal, não. É outro calcanhar de Aquiles no trabalho do Zubeldia, né, gente? Por mais elogios que a gente possa ter ao Zubeldia, por que ele mantém o Freitas titular, gente? Não tem outro? Tem outro. O Ignacio é um jogador mais sério que ele, mais linear, mais regular. Não dá para entender. Que paixão é essa que ele tem pelo Freitas? Falha um jogo, falha outro, falha no outro, e ele mantém. Enfim, inexplicável, indefensável. Né? Não é porque o cara está fazendo um bom trabalho que a gente não pode apontar os erros. E o Freitas certamente é um deles, se não o principal. Concorda? Comenta aqui. E, gente, sobre contratações, nada de camisa 9 importante, nada de camisa 9 de peso, mas o Fluminense, desde anteontem, cismou com o tal de Coelho. Sabe? Um centroavante argentino, 25 anos, que na carreira inteira, o cara tem 6, 7 anos de carreira, né? Na carreira inteira tem 26 gols. Agora me fala, um cara que fez 26 gols na carreira inteira com 25 anos, vai ser a solução de gols do Fluminense? Ah, mas você já viu ele jogar? Eu vi uns lances dele aí, vi os vídeos que tem por aí. E aí nada. Não tem discurso que justifique minimamente essa possibilidade de contratar um cara desse. Um centroavante, um homem-gol que não faz gol, cara, ele pode fazer cambalhota com a bola, ele pode fazer acrobacia, ele pode jogar de cabeça para baixo, pode ser o Pelé jogando, enfim, mas se ele é para ser o centroavante, tem que fazer gol. Ou a gente vai voltar para o mesmo problema do Everaldo, que fazia mais gol que ele, tá? Fazia mais gol que ele. Muito mais. Você pega aí temporadas recentes do Everaldo, tem várias temporadas que ele tem lá, próximo de 20 gols, até acima de 20 gols, mas enfim. Vai voltar para o mesmo problema? Então mandou embora o Everaldo para quê? Para trazer quem? Para trazer o Júnior Dutra da Argentina? Pega o vídeo do Paulo Baia. Ah, mas ele tem uns lances até interessantes, o Coelho. Verdade. Pega o vídeo do Paulo Baia para você ver a quantidade de lances interessantes, de golaços que ele fez com a camisa do Goiás. Muito melhor do que ele. Serviu o Paulo Baia? Serviu para quê? Para alguém ganhar dinheiro, para algum empresário aí encher a burra de dinheiro para acontecer coisa que a gente nem fica sabendo. Cadê o Paulo Baia? Pois é. Cadê o Lelê? Vai trazer o Lelê piorado da Argentina? Gente, quem é o Coelho? Da onde surgiu? Que história é essa? Que engodo é esse que estão querendo entubar na torcida do Fluminense? E aí os caras querem 6 milhões de dólares. O Fluminense propôs 4 milhões de dólares por um discurso. Não é 4 milhões de reais, não, gente, que já é uma fortuna. 4 milhões de dólares. Os caras recusaram. Eles querem 6 milhões de dólares, que é o valor da multa integral. Só o Fluminense é que não vende ninguém pela multa, né? Mas compra pela multa dos outros. Ah, compra. Pode ser o Zé Ruela, pode ser o Júnior Dutra argentino. Sabe? Pode ser o Marrone argentino. Paga a multa inteira. Uma porcaria, os caras vão comprar pela multa inteira. Aí ofereceu 4 milhões de dólares, eles não aceitaram. Aí o Fluminense subiu a proposta para 5 milhões de dólares por 80% dos direitos. Adivinha? Recusaram. Graças a Deus recusaram, cara. Recusaram a segunda proposta do Fluminense e a gente espera que acabe por aí, né? É a intervenção divina, impedindo mais uma cagada. Olha aí, gente.
Está aqui no Clarim da Argentina, tá? Já vou botar traduzido aqui para o português. Clarim da Argentina dando notícia. Olha só. Um gigante do Brasil chega para a investida pelo atacante do São Lourenço que o Boca não conseguiu levar para a Copa Libertadores. O Boca quis. Então é ótimo. Porque o Boca quis é ótimo. Esse Boca atual é referência para alguma coisa? Alex Coelho é a principal carta ofensiva do Ciclón, São Lourenço, que é um dos piores times da Argentina. O poder econômico das equipes brasileiras continua a seduzir os argentinos. Então tá aqui no Clarim, tá? Mas aí eles falam, olha aqui o Coelho, é esse cara aí, tá? E aí eles falam aqui sobre as investidas do Fluminense e sobre a recusa dessa segunda proposta. O Riquelme não conseguiu levar o Coelho para o Boca Juniors, né? O Fluminense está com tudo sob controle para Alex Coelho e já fez 2 propostas nas últimas horas para o São Lourenço. No entanto, por enquanto, o clube rejeitou por considerá-los insuficientes. A negociação está aberta e o país vizinho não descarta insistir. Eles vão aceitar? Primeiro, o time liderado pelo Zubeldia colocou $4 milhões pela total da transferência, que pertence 60% ao Ciclón e 40% ao Almagro. Isso recebeu um não de imediato. Mas não demorou, o Fluminense botou 5 milhões na mesa por 80% do salário. Do salário não, né? 80% dos direitos dele, pelo qual o Boca lançou em janeiro também uma proposta. Como o Clarim apurou, a instituição do Barça é firme ao pedir o valor da cláusula de rescisão de Coelho, ou seja, $6 milhões para o total, o mesmo número que exigiram do Boca. Então já tinham pedido isso ao Boca, tá aí o Coelho com a camisa, com essa camisa aqui, igual do Barcelona, né? Ele jogando contra o Huracan, aqui do lado direito. E o Fluminense vai esticar? Pergunta aqui o Clarim. Teremos que ver se é uma nova reaproximação nos próximos dias. O mercado brasileiro do futebol só fecha em março. Gente, então, resumo da ópera aqui da notícia no Clarim, imprensa argentina. O clube dele, o São Lourenço, recusou 2 propostas, $4 milhões, $5 milhões, e eles querem a multa, $6 milhões. Gente, $6 milhões. São 33 milhões de reais. 33 milhões de reais. A gente já se debateu muito aqui, já criticou muito contratação tipo do Capitão Moldávia, lembra? 9 milhões de reais. Desse tipo de coisa aí. Pois é. Esse custa 33. É um Capitão Moldávia 3.0, que em 2026 está todo mundo rejeitando, todo mundo levantando hashtag Coelho não, todo mundo avisando que é para não contratar, e os caras vão meter 33 milhões de reais. E aí não contrata o Arias, não contrata o Nino, fica mendigando 1 milhão a mais, 1 milhão a menos para não trazer esse ou aquele, e vai meter 33 milhões num cara que é um completo desconhecido, é uma completa incógnita. Mas ele tem tudo contra ele, pode chegar aqui e arrebentar. Pode, eu posso sair na rua agora e encontrar 10 milhões de reais na calçada. Tudo é possível. Tudo pode. Né? Eu posso jogar na Mega Sena agora e ganhar sozinho amanhã. Pode acontecer. Mas qual é a chance disso acontecer? Então você comprar o Coelho, comprar, não é pegar emprestado de graça, não, e aí se der certo você... Se fosse isso, beleza. Né? O Internacional acabou de pegar o Alejandro emprestado, pagando $500 mil. Esse Alejandro que o Fluminense queria. O Fluminense empresta de graça para todo mundo, seus jogadores, ou por 2 mariolas. E dos outros ele compra. Vai comprar o Coelho por $6 milhões? No pau, no cash? Não é possível. Você, para fazer alguma coisa na vida, você não vai contar com o improvável. Mas vai que ele dá certo aqui. Cara, vai que ele dá certo é o mais improvável possível. Como é muito improvável ganhar $1 milhão, achar dinheiro no meio da rua. Então você não vai se pautar pelo que é improvável ou quase impossível. É melhor se pautar pela lógica, né? Traz um cara que a gente tenha quase certeza que vai dar certo, ou que tenha muitas chances de dar certo. Como seria o Boangá, por exemplo. Ok. Agora, vai acreditar, vai gastar essa fortuna numa coisa que já se anuncia ruim antes de acontecer? Não faz sentido nenhum. É uma loucura. Agora, Deus está agindo ali, né? É outro não, outra recusa, outro toco que está levando essa diretoria que se mostra patética do Fluminense nesse começo de gestão. E tomara que dessa vez, que eles falem, não, é melhor a gente tirar o time de campo. Porque se está faltando aviso, não é por falta de aviso, né? Aquele negócio do... parece que tem alguém ajudando ao desastre não acontecer. Vejamos se Mário e Matheus vão insistir no desastre.
nesse cúmulo, nesse absurdo que seria trazer um cara, um homem-gol, que não faz gol. Formidável, né, gente? Que maravilha. Pois é. Opina aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, eu quero saber o que você acha. Valeu!